E aí, Bruno já entrou aqui. Vamos lá, né, Bruno? Vamos tentar agora. Vamos ver se agora. Ah, agora sim, tá me vendo? Eu acho, Mari, que algum erro aqui no meu, eu não tenho nem como mostrar isso, né? Mas sua imagem tá preta para mim. Mas eu acho que o pessoal tá te vendo, né? Deve ser Vocês alguma estão me questão no meu vendo, próprio. gente? Digam aí se vocês estão vendo os dois. Se tá normal, a tela tá Pois normal. Boa é, noite, Mila. Boa noite. Me digam aí se tá normal para vocês, se vocês estão vendo e ouvindo. Raquel, boa noite, Raquel. tá Tá ótimo. ótimo? Então vamos lá, É, né, Bruno? Você vamos vai lá, me ver. eu vou me comunicando pelo que eu tô ouvindo aqui, Pronto, tá? Mas verdade. sem É, problema. o O pessoal tá Instagram vendo o que importa. O Instagram está tentando testar a nossa saúde mental, tá vendo? É, Mas exatamente, é vamos bem por lá, né? aí mesmo. A gente vai conseguir. Então, gente, Bruno, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui, né? Eu tive contato, gente, com o Bruno pela primeira vez em uma palestra que ele deu, assim, que eu me encantei. E assim, foi um encantamento à primeira vista mesmo. A forma de explicar, né? Todo o conhecimento em terapias que ele tem, a forma didática de explicar isso pra gente. Então, de lá para cá, eu já venho pensando em vários projetos com o Bruno, coisas mais complexas e que a gente vai realizar em algum momento, viu, Bruno? Porque são coisas grandes, né? Vamos A sim, gente com já conversou certeza. sobre isso antes, e assim, eu tenho esse projeto, esse sonho de fazer realmente algo mais completo e incluir, gente, sem dúvida nenhuma, toda essa área da terapia, que eu acho que sem ela a gente não caminha, né? Em nenhuma situação clínica não tem como a gente ter controle, ter melhora, ter qualidade de vida se a saúde mental não está sendo contemplada também. Não é só o que a gente come, né? É o que a gente pensa, é o que a gente sente, é tudo. Então vamos lá, né? Sejam todos Com muito certeza. bem-vindos, né? Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, porque ele vai ser realmente muito útil. O que a gente quer aqui é passar, gerar esse valor para vocês, né? E como eu comentei no início da primeira live lá, que não deu muito certo, e a gente teve que fechar para voltar para essa, eu vou fazer uma breve introdução, tá, gente, do que são doenças autoimunes, para que Bruno depois passe a fala para ele e ele vai fazer os links que são importantes da saúde mental com essas doenças. Então, assim, as doenças autoimunes, para quem não conhece, são doenças que têm ali a falha, né, genética, os defeitos genéticos, também relacionada aos defeitos imunes. Ou seja, o organismo ele não reconhece o que é próprio do corpo e o que não é. Então, ele passa a atacar células saudáveis. Então, eu sempre digo, e é fato, né, que a base de todas as doenças autoimunes é a mesma. O mecanismo lá de base é o mesmo. O que vai diferenciar nas doenças autoimunes é como ela se manifesta. Então, existem doenças de pele, doenças articulares, doenças do sistema nervoso, então, sistêmicas, né, como no caso do lúpus. Então, onde ela vai se manifestar é o que vai variar, mas a base é igual. Tanto que a conduta nutricional ela é muito semelhante, né, com poucas diferenças. E eu penso também que na questão das terapias de que cuidam da saúde mental, essa intervenção ela também seja muito parecida nesse sentido, independente de onde a doença se manifeste, tá? Uhum. Então, considerando esses pilares aí, né, do defeito genético, do defeito da função imune, de questões inflamatórias sistêmicas, porque também existe uma inflamação aí no corpo como um todo, esses três pilares aí caracterizam o que a gente pode considerar como básico para as doenças autoimunes. Mas o foco principal hoje dessa live, dessa conversa, é onde é que se encaixa as questões emocionais, aí, a saúde mental em tudo isso porque já se sabe, né, que tanto no surgimento dos primeiros sintomas, seja uma dor articular, seja uma coceira na pele, que vai levar a uma lesão mais grave, mais séria, né, seja qualquer alteração dessa clínica, ela vai surgir em períodos de estresse, e muitas vezes a pessoa não se dá conta que o estresse desencadeou aquela coceira de pele, aquela dor articular, e etc. E muitas vezes a pessoa vai levando aquilo aleatoriamente, não procura orientação, não procura um diagnóstico, um acompanhamento médico, vai convivendo com aquilo, se automedicando, que é um outro problema também, até que chega um ponto que aquilo alcança assim, um nível limite, né, de gravidade, e a pessoa vai buscar o médico e aí ela tem lá o diagnóstico fechado, com muita sorte, né, no primeiro atendimento médico ela tem, porque tem pessoas que ficam por médicos e médicos aí muitas vezes por anos e não descobrem que é uma doença autoimune, é, ou
quando a pessoa já tem a doença autoimune e ela tem momentos de desequilíbrio emocional, de estresse emocional, que vai gerar as crises. Ou seja, ela já tem a doença, aquela doença está, entre aspas, controlada, seja com medicação ou com outras terapêuticas, né? Mas o período de estresse gera ali uma recidiva de coceira na pele, de erupção na pele, no caso da psoríase, que é muito comum, a dor articular, o edema das articulações, no caso da artrite. Ou seja, a gente vai entender que o estresse, ele é um pontinho aí muito, muito importante no surgimento, na gravidade, tá? Nas recidivas. Então, eu passo a palavra agora para Bruno, para que ele dê esse enfoque aí, esse direcionamento, para que a gente consiga entender melhor, né, de que forma esse controle ou descontrole emocional vai gerar a piora, né, o surgimento e a piora dos quadros de doença autoimune. Então, a palavra é com você. Muito boa noite mais uma vez, tá, pessoal? É uma pena que tá meio estranho aqui para mim essa visualização olhando para uma tela preta aqui em cima, mas que bom que vocês estão vendo as imagens aqui de ambos. É um prazer, tá, Mari? Antes de iniciar, Mari falou na primeira live, né? A gente, de fato, tem conversado bastante e você é uma profissional incrível com a qual eu tenho felicidade sempre em interagir a nível profissional, né? Para que a gente possa construir coisas juntos. E é um prazer, tá? Fiquei muito feliz pelo seu convite, fazendo essa correlação aqui, que realmente existe, né? É um impacto muito incisivo no trato do cuidado com a saúde mental em relação às doenças autoimunes. E agora a gente vai fazer aqui essa relação, tentar explicar da forma mais simples possível para que as pessoas possam ter mais conhecimento sobre isso, tá? Como o Mari falou, fez uma apresentação inicial na primeira live. Eu sou terapeuta clínico, com essas habilitações no trato clínico voltado para a saúde mental, com abordagens da TCC, sobretudo, né, como base, a terapia cognitivo-comportamental, mas também utilizando essas ferramentas clínicas da hipnose, da PNL, técnicas de mindfulness que servem para dar robustez ali a todo o processo que é feito como prática clínica. E uma coisa, Mari, de tudo que você já trouxe aí das doenças autoimunes, que eu gosto sempre de introduzir, não necessariamente direcionada às doenças autoimunes em si, mas de forma geral, os transtornos, a gente funciona de forma sistêmica, né? O ser humano funciona de forma sistêmica. A gente costuma fazer essas distinções entre os sistemas, ou então sempre algumas pessoas falam, ah, não, isso é coisa da minha cabeça, é da minha mente. Mas a relação entre isso que a gente chama de mente e o nosso corpo, o nosso organismo, é algo que acontece o tempo todo. Então, tudo aquilo que a gente toma por decisão e de alguma forma realiza em favor ou contrário ao nosso organismo tem um efeito, tem uma consequência. E às vezes a gente não pensa muito bem nesse fator, né, de causa e consequência, mas as coisas vão se acumulando. E uma coisa que eu gosto de introduzir antes de abordar aqui aspectos de cuidado ou a falta do cuidado, é que a saúde mental deve sempre também ter um olhar um pouco mais amplo, a nível público, inclusive, porque quando a gente vai falar de doenças autoimunes que tem uma referência genética, mas existem também os fatores ambientais, né, que podem precipitar essas doenças, podem acelerar o surgimento dos sintomas. A gente se depara também com questões psicossociais. Então, tudo que eu vou trazer aqui hoje, a nível metodológico, talvez com dicas, talvez com referências, é importante que seja estimulado a prática de fato, mas é importante que a gente discuta amplamente esse tema e consiga propor também, da forma que puder, mudanças mais significativas na sociedade que contemplem melhor as pessoas, porque a gente já tem, por exemplo, estudos relacionados a picos de estresse relacionados à falta de dinheiro, ou questões de saneamento básico favorecerem infecções, baixa de imunidade. Então, isso vai um pouco além, né? Então, saibam que hoje a gente vai estar tratando aqui com aquilo de melhor que puder, mas que é importante a gente ter essa discussão mais ampla também, em espaços maiores, sempre que possível. E falando sobre essas habilitações, né, rapidamente aqui, antes de abordar aqui a relação direta entre saúde mental e as doenças autoimunes,
Eu vou explicar brevemente aqui para vocês essa distinção, ou muitas pessoas têm uma compreensão sobre hipnose, enfim, essas práticas, com alguns mitos que acompanham isso tudo, né, há um tempo. E aí é importante fazer essa distinção. E aí, pessoal, já de antemão, caso vocês tenham qualquer dúvida, tá? Ou queiram comentar qualquer coisa, por favor, sinalizem aqui, tá, nos comentários, para que a gente possa ir interagindo juntos, tá bom, Mari? Também eu não estou te vendo, mas me conta aí, tá? Se você tiver qualquer intervenção, fique à vontade também, tá? A Jo está perguntando aqui, Bruno, qual é o seu Instagram? Eu vou deixar aqui... Hipnobruno, né? Isso, aqui, ó, nos comentários vai ficar... Hipnobruno, Jo. Pode seguir ele lá. Já coloquei aí nos comentários. Pronto. Então, primeiro falando sobre hipnose, né, que é um tema muito polêmico, muito pouco conhecido, e a maioria das pessoas acessa a hipnose através do entretenimento. E não tem problema nenhum com isso, né? Mas quando a gente pensa inicialmente em hipnose, a referência vem dos filmes, dos shows, e não há problema em acessar a hipnose a partir desse aspecto de brincadeira, de entretenimento, mas essa referência da hipnose costuma carregar alguns aspectos que, para a prática clínica, terminam sendo um tanto desnecessários e reforçando alguns ideais de misticismo ou de necessidade de toques e objetos, até a maquiagem usada às vezes pelos hipnotistas. Isso tudo só serve ao entretenimento, justamente para gerar essa curiosidade, para gerar aquele aspecto de uma certa apreensão, de tensão ali. Mas na prática clínica, a gente trabalha com um conceito muito mais simples de se entender o que é a hipnose, né? E, de forma genérica aqui, rapidamente falando, a hipnose é todo o estado de concentração mental que permite um rebaixamento do seu aspecto crítico, né, do racional, que fica ali avaliando tudo, e um contato maior com as suas emoções, provocando mudanças de sensações, de comportamentos. Então, na teoria, a gente entra em hipnose durante muitos momentos da nossa vida. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, e se emociona ou tem medo do filme, você sabe, no fundo, que aquilo não está acontecendo de verdade, ou que são atores que estão sendo pagos, enfim. Mas naquele momento você desliga um pouco essa mente mais racional e se conecta emocionalmente ao processo, e isso provoca mudanças nas suas sensações. Então, esse estado de concentração em algo, que faz com que você mude o seu estado emocional e comportamental, é por si só a hipnose. A gente entra em hipnose quando está apaixonado por alguém, e aí as pessoas falam aquelas coisas, eu nem vi a hora passar, enfim. Então, aqueles romances todos, né? Tudo isso é hipnose. E aí a utilização clínica da hipnose serve para propor espaços de enfrentamento visual a partir do aspecto imaginário, para aqueles gatilhos que aquelas pessoas têm relacionados aos transtornos psíquicos, que têm gerado disfunção. Então, quando a pessoa tem a possibilidade de prever aquele cenário que tem gerado desconforto e dessensibilizar, ou seja, diminuir o impacto emocional que aquilo tem para ela, isso por si só já ajuda bastante em todo o trato cognitivo e comportamental também, tá? E a PNL é um braço também de apoio ao processo clínico, porque a sigla PNL significa programação da parte neurológica ali e a comunicação da parte neurológica. É como se fosse a comunicação interna, os pensamentos, as crenças que você defende, aquele tipo de coisa que, quando uma pessoa tem uma tendência a estimular pensamentos mais disfuncionais sobre si mesma, do tipo, eu não consigo realizar tal coisa, eu sou incapaz, ou tal situação não é para mim. Ou o contrário, quando aquela pessoa defende crenças mais funcionais, mais adaptativas, do tipo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Esse tipo de relação interna faz com que você altere o seu pensamento, primeiramente, as suas sensações emocionais e fisiológicas, e os seus comportamentos. É como se você estivesse programando essa cadeia de situações que é uma tríade cognitiva aí. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Me dá esse feedback, ou ficou
confuso? Me conta aí o que vocês até então têm achado disso, se deu para entender, só para eu ter essa referência aqui de vocês, ou se vocês têm dúvida, me digam aí. Respondam aí, gente, porque esse entendimento agora, inicial, vai facilitar quando a gente for fazer o link, né, dessas questões e dessas intervenções terapêuticas com as doenças autoimunes. Qual é a relação que tem, né? Já que eu falei no iniciozinho que existe um peso emocional grande aí quando a gente fala em doença autoimune, né, Beta? Beta é minha paciente. Então, assim, o quanto essas questões emocionais pesam e de que maneira, né, como o Bruno está colocando aí, dentro dessas opções terapêuticas, qual delas pode ser utilizada, como ser utilizada, para que a gente possa ter um autocontrole emocional, vamos dizer assim, uma reprogramação, né, Bruno? Um É, ajuste de crenças limitantes. Foi bem claro? Que bom, Kátia. Então vamos lá, Bruno. acho que o Continue. pessoal entendeu aí. E aí é importante entender, pessoal, o seguinte: quando a gente trata de doenças autoimunes e, por si só, qualquer desregulação orgânica, né, do nosso organismo ali, a gente vai perceber que existe a participação do cuidado da saúde mental em dois pilares centrais, digamos assim. Por um lado, a gente tem o aspecto de prevenção. Então, quando você tem tido um estilo de vida mais saudável, digamos assim, quando você tem tido um cuidado especificamente com a sua saúde mental, a partir de práticas terapêuticas ou práticas que lhe entreguem capacidade de gestão emocional, de regulação de estresse, isso tudo está trabalhando a nível preventivo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem predisposição genética para desenvolver uma doença autoimune, antecipadamente realizando esse tipo de cuidado, tendo esse trato, pode não só retardar o surgimento dos primeiros sintomas, mas também minimizar, diminuir o impacto que eles têm ao longo da vida. Afinal, às vezes, a grande maioria dos casos, né, as pessoas, Mari pode falar muito melhor que eu, mas as pessoas convivem de forma crônica com essas patologias. E existe um outro pilar, um pilar que já a pessoa já tem o diagnóstico ali e a saúde mental vai participar dentro do processo de tratamento como um tratamento multidisciplinar, né? Porque existe uma relação que a gente chama nas práticas clínicas de efeito bidirecional, digamos assim, né? É normal que pessoas, ao receberem o diagnóstico de alguma doença autoimune, comecem a ter distúrbios emocionais também em virtude desse descobrimento, e isso começa a gerar ansiedade, estresse, pode também precipitar questões relacionadas à depressão maior. Então, existe essa associação. E o contrário também, quando anterior a qualquer tipo de diagnóstico, a pessoa não sabe exatamente ainda o que tem, mas esses fatores, esses transtornos psíquicos já estabelecidos podem acelerar e precipitar questões clínicas de doenças autoimunes. E aí, a gente faz essa relação aqui porque, na maioria dos casos, quando a gente vai trabalhar com a parte clínica, às vezes as pessoas acham que é algo muito descolado de questões práticas, né? E aí a gente tem esse hábito ainda de olhar com muito estigma para o cuidado com a saúde mental e pensar que é só uma conversazinha que eu vou fazer de terapia, eu só vou desabafar. Muitas pessoas falam isso, eu não preciso disso, isso é coisa de maluco, é coisa. Enfim, as pessoas ainda dizem esse tipo de coisa. E o que é que acontece? Quando a gente tem. Eu vou falar rapidamente aqui sobre uma parte um pouco mais neurofisiológica, digamos assim, para que as pessoas entendam o impacto que isso tem, tá? Quando a gente tem tido uma relação de estresse crônico, de ansiedade crônica ali, acontecendo de forma recorrente, com muita intensidade, com muita frequência, com sofrimento em áreas diversas da vida, existe um desbalanceamento hormonal também. Então, quando as pessoas falam que ansiedade é bobagem, ou estresse é bobagem, é besteirinha, falta de Deus, enfim, tanta coisa que a gente ouve, elas não sabem que quando existe um pico de estresse recorrente, existe também um pico de um hormônio ali muito importante para a regulação
do nosso sistema imunológico, que é o cortisol. E aí esse pico de estresse, a manutenção desse pico de estresse, ou de cortisol, que fica ali no alto o tempo todo, gera uma baixa da nossa capacidade imunológica, deixando o nosso organismo mais predisposto a infecções, que é um fator desencadeador de sintomas de doenças autoimunes. Então, não só o cortisol, né, mas outros hormônios e neurotransmissores que são muito importantes nesse processo, como, por exemplo, a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina, a melatonina no processo relacionado ao sono também. Então, a gente vai começando a perceber que essa relação sistêmica de cuidados multidisciplinares não é só uma escolha pautada em questões estéticas ou porque é moda, fazer meditação virou moda, yoga é moda, ou ir para academia agora é moda. Não é sobre isso, tá? Quando os profissionais de saúde defendem de forma incisiva os cuidados multidisciplinares, eles estão apontando um caminho que nutre o corpo de forma integral. Então, essa desregulação hormonal termina interferindo diretamente nos sintomas que podem surgir por doenças autoimunes já diagnosticadas, ou como eu falei anteriormente, pode ajudar a precipitar, acelerar o surgimento de sintomas relacionados a essas doenças autoimunes. Vocês conseguiram entender essa relação? Me diz aí, me dá um feedback aí nos comentários. Eu terminei, quando a gente começou, foi um vai e vem de live, eu terminei não dando boa noite para as pessoas que entraram, mas muito boa noite, tá, gente, para as outras pessoas que entraram. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar aí mais ou menos as discussões que a gente tem trazido até então. E se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? E um outro ponto que é muito importante, Mari, e o pessoal todo que está assistindo, relacionado ao cuidado da saúde mental, aqui eu estava dando essa ênfase maior nesse aspecto preventivo, né? Quando você está cuidando da sua rotina, quando você tem cuidados que diminuem a sua relação com o estresse, quando você tem cuidados que preservam a qualidade do seu sono. E aqui, uma rápida observação, né? Muitas pessoas falam, Bruno, mas eu chego tão cansado em casa, que eu apago, e para mim está ótimo, eu apago, não tenho dificuldade para dormir. Mas não necessariamente você está transitando bem ali entre as fases do sono que ajudam justamente nessa recuperação hormonal, nesse trato do organismo, que vai reorganizar as coisas, digamos assim. Então, essas práticas todas estão num pilar preventivo, para diminuir a intensidade de sintomas de doenças autoimunes, para retardar o surgimento desses sintomas. Ok. Por um outro lado, a gente tem a participação do cuidado terapêutico, sobretudo, quando existe o diagnóstico, né? Porque as pessoas com esse tipo de diagnóstico estão muito provavelmente suscetíveis a necessidades multidisciplinares, né? Existe o aspecto nutricional, existe o tratamento medicamentoso, né, com os imunossupressores e, enfim, os medicamentos que são ingeridos ali para lidar com aqueles sintomas. Existe a parte terapêutica do processo, que vai dar também essa referência psicológica. E o que é que acontece? Quando a pessoa se sente o tempo todo com a necessidade de lidar com esses sintomas todos, existe um desgaste emocional também muito intenso. Então, não é saudável a ideia de você ter que lidar com uma doença ali por muito tempo e ter que ficar o tempo todo com essa relação medicamentosa também. Isso tem efeitos colaterais, causa estresse. E aí, a perna terapêutica ali de tratamentos voltados à saúde mental vai ajudar muito na manutenção, no engajamento dessa pessoa para que ela continue realizando aquilo que é necessário para esse cuidado, para dirimir ali, para reduzir as sensações mais disfuncionais dessas doenças. Porque é muito comum esse tipo de coisa acontecer, né? A pessoa
existe muita evasão nos tratamentos, às vezes, de doenças autoimunes, por conta também desse cansaço psíquico, de ter que ficar lidando com aquilo tudo, de ter que ir para médico, de vai para lá, vai para cá, então isso cansa. E quando você não tem uma boa rede de apoio, com uma boa sustentação, né, que lhe ajude a, enfim, a lidar com os desafios desse processo, quando não existe também esse suporte terapêutico, existe uma tendência muito possível de acontecer, que é evadir-se ali dos tratamentos e começar a viver em função daquela doença de forma mais disfuncional. E por último, e não menos importante, é a relação de tomada de decisão. Outra vez falando aqui agora sobre a parte de prevenção, né? Antes do diagnóstico, digamos assim, antes de saber que tem alguma doença autoimune, existem aspectos ambientais que participam também, independentemente da questão genética, que participam também da precipitação dessas doenças, desses sintomas das doenças. Então, por exemplo, quando a gente tem um estilo de vida voltado à utilização incisiva, regular de substâncias como álcool, drogas, ou uma alimentação que por si só já disfuncional, né, não é tão saudável, ou sedentarismo, tudo isso participa desse processo. E quando a gente vive transtornos psíquicos, a gente tem, na grande maioria das vezes, a inibição da capacidade de tomar boas decisões. Existe uma parte do nosso cérebro que chama córtex pré-frontal, fica mais ou menos aqui atrás da testa, e junto a outras partes cerebrais ali do lobo frontal, atuam diretamente nesse processo de controle de impulsos, de tomada de decisões. E quando a gente tem esse cuidado com a saúde mental prévio, a gente evita também decisões equivocadas que vão acelerar o surgimento desses sintomas. Outra vez, volto no mesmo ponto. Fazer atividade física de forma regular, meditar, fazer higiene do sono, né, para qualificar o sono, formar uma boa rede de apoio, ter cuidado regular com terapias, tudo isso não é só moda, gente. Tudo isso tem uma função, tem um papel muito importante para manter uma regularidade fisiológica também. Não é só porque está na moda fazer terapia agora, mas é para que a gente tenha ali uma regularidade também. É normal que a gente tenha vivências ao longo da rotina de estresse, de ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem estresse, não tem como não ter isso. Mas quando você adquire capacidades de regulação emocional, gestão de estresse, autocontrole, isso tudo impede bastante, ou pelo menos desacelera o surgimento antecipado desses sintomas. Deu para entender até agora, pessoal? O que é que vocês estão achando? Me contem aí. Tá claro aí, gente, que vocês estão acompanhando o raciocínio. E uma coisa importante, Bruno, que você falou, que eu vejo muito na prática, são pacientes, principalmente com doenças autoimunes que têm manifestação visível, né? Por exemplo, doenças na pele, a dermatite, a psoríase. O que é que eu observo muito? O que você falou da questão de evadir do tratamento, ou seja, a pessoa vem seguindo a alimentação, ela vem percebendo que aquela alimentação anti-inflamatória, onde a gente trata a saúde intestinal, isso vai mantendo a doença sob controle, ou seja, ela começa a ver resultados visíveis na pele, da melhora da inflamação, melhora das lesões, tal, mas de repente, como um passe de mágica, que não é passe de mágica, né? Muita coisa está lá no subconsciente, a pessoa se boicota, ou seja, ela percebe que está tendo uma melhora, e eu não sei, eu não entendo muito bem isso, porque eu vejo muito isso na prática, né, na vida real, e eu fico tentando fazer o link, mas como eu não sei a fundo qual é a questão de base emocional dessa pessoa, eu não posso julgar, jamais. Mas é muito evidente essas coisas que eu identifico. Quando ela tem uma certa melhora, ela começa a desfazer o que ela vinha fazendo de certo, tanto na questão alimentar, quanto dos suplementos, e ela volta a ter os sintomas. Então, assim, aparentemente, se a gente for julgar a grosso modo, a gente diz assim, poxa, parece que gosta de sofrer. E isso numa visão bem grosseira, né? Aquela coisa que você olha assim, sem nenhuma base científica de nada, de entendimento nenhum. E isso procede,
Bruno, essa observação que eu estou fazendo. Eu acho que alguém aqui que tem a doença autoimune, que está assistindo, pode até se identificar e dizer, poxa, eu tenho uma doença autoimune X, né? Ó, Jô, obrigada, amor. Eu ia até falar com vocês. Manda o aviãozinho aqui, gente. Clica nesse aviãozinho e manda para todo mundo aí que vocês conhecem, para todo mundo que vocês lembrarem durante a live, que se identifique com esse contexto aqui. Obrigada, Jô. Muito obrigada mesmo. Que bom. E aí eu peço que todo mundo faça isso que o Jô está fazendo, tá, gente? Ajudem os amigos de vocês. E divulguem essa informação, porque é informação importante. Então, assim, voltando, procede essa observação que eu vejo na prática, mas como eu falei, eu não tenho embasamento, né, terapêutico nesse sentido para até interferir, mas eu observo muito, existe essa relação, vamos supor, de questões subconscientes, de crenças, né, de autossabotagem, sei lá, de paradigmas que a pessoa tem, e o pior, não sabe que tem. Não tem consciência que tem, e justamente o fato de não ter consciência disso, que aí é que está o grande problema, né? Por isso a importância do autoconhecimento, por isso o Bruno está batendo tanto na tecla de que essa coisa do autoconhecimento, da meditação, de olhar para dentro, não é moda, não é porque os famosos estão fazendo, não é isso, gente. É uma questão elementar, como escovar os dentes. A gente escova os dentes todo dia, escova, toma banho todo dia, faz determinadas coisas aí que já está no automático, na rotina. E por que não essa autoobservação, ter esse momento, né, vamos dizer assim, de autocuidado? Porque autocuidado não é só ali fazer as unhas, ir no cabeleireiro, fazer uma escova. Isso não é autocuidado. Esse é um autocuidado importante também. Mas esse autocuidado de olhar para dentro, de identificar, poxa, o que é que está me fazendo ficar assim? Por que eu estou assim? Porque sempre isso se repete na minha vida, né? Onde é que está a raiz disso? Eu acho isso super importante, Bruno, por questões até pessoais. Essa autodescoberta, como eu comentei até com você na primeira vez que eu te encontrei, eu estava ali no auge dessa busca. E continuo, né? Porque acho que é uma busca infinita. Com certeza. Com O certeza. autoconhecimento é infinito. E que bom, porque a gente tem sempre o que melhorar. Então, eu estou colocando isso também como uma experiência pessoal, né? E eu queria que você explicasse a relação que essas questões subconscientes, que a gente não tem, como o próprio nome diz, né, não tem consciência delas, mas o quanto elas dirigem a vida da gente. E muitas vezes fazem a gente se manter numa situação de sofrimento que a gente não quer conscientemente, mas que vive dia após dia e não sabe muitas vezes como frear aquilo, como melhorar, como ajustar, onde buscar ajuda, né? Como buscar ajuda. É para a vida toda, né, Kátia? Exatamente. Uma vez começando, é um caminho sem volta. Você não para mais. E que bom que é assim, né? E que bom, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, Bruno, porque eu acho que isso aí é o ponto-chave, né? Que a gente precisa Claro, entender melhor. com certeza. Isso daí, Mari, de fato pode participar bastante, de forma geral, não só sobre a adesão a tratamentos, mas de forma geral, sempre que a gente vai iniciar um novo hábito de vida, sempre que a gente vai propor mudanças, na nossa vida, existe um conceito que terminou até sendo um pouco deturpado, nas redes sociais, enfim. Existe um conceito que tem sido muito trazido, que é a ideia de você estar em uma suposta zona de conforto, né? E algumas pessoas interpretam isso de forma distorcida com o que realmente na parte clínica a gente quer dizer. O que é uma suposta zona de conforto? Zona de conforto não é algo agradável, legal de se viver, necessariamente falando. Zona de conforto é tudo aquilo que está habitual para a nossa mente, como um comportamento padronizado. E a gente tem uma tendência, dentro dos processos cerebrais mesmo, a tomar decisões que são mais acessíveis. E tudo aquilo que se repete muito para a gente termina se tornando mais acessível do que aquilo que é estímulo novo. Então, por exemplo, você tem um costume de não fazer nenhuma atividade, de ter, por exemplo, no fim de semana, práticas de acordar muito tarde e não de sair, dar uma corrida, uma caminhada ou qualquer coisa do tipo. Então, existe uma tendência comportamental a repetir esse padrão o tempo todo. E aí, o processo de mudança passa por esse momento crítico aí que você citou, que é justamente o momento em que a pessoa começa a ter sucesso, digamos assim, a perceber diferenças ali relacionadas ao processo, mas inconscientemente existe
o intuito de preservar aquilo que já é acessível, aquilo que é confortável. Porque é desagradável, o processo de mudança, de forma geral, provoca esforço, né? Então a gente precisa, sei lá, uma pessoa que não está acostumada ainda com atividade física, ou manter ali um plano alimentar projetado ali estrategicamente para ela. Isso tudo muda muito a rotina, gera alguns estresses, gera algumas ansiedades. E lidar com isso é importante para que você consiga manter esse processo. Existe já essa tendência natural de um comportamento cerebral, por assim dizer, de preservar aquilo que é mais acessível como um padrão da gente, seja padrões de pensamento e de comportamentos também, tá? E, além disso, também tem um aspecto importante que é a parte psicossomática do processo. Aqui eu estou falando de uma repetição padronizada de comportamentos, única e exclusivamente isso, né? Seria esse o ponto. Mas, por outro lado, existe também um movimento interno, inconsciente, que ocorre a partir de eventos possivelmente traumáticos vividos no histórico de vida daquela pessoa ali, que pode gerar uma reação que a gente chama de mecanismo de preservação. É como se, para se preservar de viver aquela dor daquele momento passado, a pessoa criasse ali inconscientemente um enredo de evitar contextos, evitar situações que preservam ela de possíveis gatilhos parecidos com aquilo. Então, sei lá, uma pessoa que viveu algum tipo de acidente na vida, na infância, sei lá, e foi algo muito marcante a nível emocional. A pessoa não se recorda o tempo todo disso, mas inconscientemente ela tem uma espécie de marca ali relacionada àquilo. E aí, a partir dali, para evitar ter que lidar com a dor ali, possível dor de uma perda, por exemplo, ou de se lembrar emocionalmente daquele evento, ela começa a evitar, aliás, a evitação é um dos principais sintomas de processos ansiosos, depressivos também, né? A pessoa começa a evitar as condições que, de alguma forma, colocariam ela frente a frente àquele gatilho que pode gerar algum desconforto emocional. Isso inconscientemente, tá, pessoal? Ninguém fica raciocinando isso e, eu sei que tá... A gente não é tão simples assim que funciona, né? Então, em muitos casos, como você falou, Mari, não existe mesmo a consciência de que esse evento ali psicossomático pode estar impactando na tomada de decisões dessa pessoa hoje. Não sei se consegui responder sua pergunta, mas existem esses dois aspectos, né? Por um lado, eventos traumáticos que geram condições psicossomáticas para aquele indivíduo, e por um outro lado, a condição de uma repetição padronizada. Quanto mais repetimos uma informação, seja ela boa ou ruim, mais acessível, mais simples de executar aquilo fica para a gente. O exemplo que eu sempre trago, que é meio neutro, digamos assim, mas o exemplo que eu sempre trago para quando eu estou lidando com os pacientes, enfim, é o aspecto do aprendizado da direção, por exemplo. Quando você está aprendendo a dirigir ou pilotar qualquer coisa, não sei, contem aí nos comentários quem dirige, quem não dirige. O início do processo é muito desafiador, porque você precisa lidar com muitos estímulos ao mesmo tempo, né? Então você precisa se lembrar ali de pisar na embreagem, de passar a marcha, de dar seta, olha o retrovisor, aí tem que tirar devagar o pé para o carro não morrer, né? Então são muitas coisas que você tem que prestar atenção ao mesmo tempo. E aí o que é que acontece? Você repete aquele treino, repete, 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 repete. Repete tanto que é como se a nossa mente inconsciente se cansasse perdão, a mente consciente se cansasse um pouco daquele estímulo cansativo, estressante, e jogasse isso a nível inconsciente. Então, em um dado momento, não à toa, por conta dessa repetição, você começa a dirigir, a pilotar a moto, enfim, de forma muito mais automática. Você não precisa mais ficar ali raciocinando cada passo que você vai ter que dar, porque aquilo já está automatizado, já está repetido na sua mente, foi repetido tantas vezes que fica fácil para você. Isso serve também para absolutamente tudo. Da mesma forma que você se acostuma a dirigir e consegue fazer isso automaticamente, você se acostuma a evadir-se de situações
que vão gerar mudanças saudáveis, por exemplo, porque você está acostumado a viver num padrão disfuncional. Então, qualquer mudança provoca esse desequilíbrio emocional e o pilar terapêutico é um braço importante justamente para isso. Por isso que eu defendo muito a ideia de trabalhos multidisciplinares, né? Não só direcionados a doenças autoimunes, mas para diversas outras doenças que pedem esse suporte também terapêutico para justamente ajudar essas pessoas a lidar melhor com esse processo de mudança, somado àquilo que ela precisa fazer a nível medicamentoso, a nível nutricional. Ela precisa também lidar com o desafio que é mudar para ela. Então, isso eu acho que deu para entender, Mário. O que é que você acha? Respondeu ou Sim. complicou? Não, ficou claro, sim. Vocês entenderam, gente? Querem colocar alguma coisa ou não entenderam a relação? Porque quando eu citei essa questão subconsciente, ela governa todas as áreas da vida da gente, né? Quando a Perfeito. gente fala em problema de saúde também, porque se você veio com hábitos de vida, e aí eu não estou nem falando de alimentação só, estou falando de tudo, né? Formas de pensar, o que você come, o seu estilo de vida em relação à atividade física, ao sono, ou seja, padrões repetidos aí que você fez a vida inteira e de repente, que não é de repente, né? Porque a doença ela já existia, ela só não tinha uma manifestação visível, clínica, mas ela já existia. E você foi passando, foi levando e de repente você tem aquele diagnóstico. E esse diagnóstico, na verdade, é um desencadeamento final de todo um estilo de vida ruim ao longo de anos ali que você alimentou, se acostumando com um padrão ruim, porque às vezes a gente se acostuma tanto com o que é ruim que acha que só existe aquilo. Isso Exatamente. é tudo na vida. E aí, de repente, quando você se permite sair daquilo e olhar o mundo por um outro ângulo, aquela situação por um outro ângulo, você descobre que existem situações infinitamente melhores, que vão te trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida, enfim, isso em todas as áreas da vida, tá, gente? Então a gente às vezes se acostuma tanto com o que é ruim, que a gente acha que só merece aquilo, ou que só existe aquilo mesmo, e a gente não se permite olhar, né, por um outro ângulo para enxergar algo melhor para a gente. Então, essa questão subconsciente, como eu estava falando, e Bruno complementou muito bem, né? Ela vai conduzindo, 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 e de repente, lá na frente, quando você tem um diagnóstico desse, é o susto pelo diagnóstico, é o medo do que pode acontecer no futuro, é você se perguntar como é que eu vou controlar isso, já que é uma coisa que não tem cura, porque não tem cura, gente, tá? A doença autoimune, ela não tem cura. Existem diversos tratamentos, e aí a gente tem a questão medicamentosa, existe hoje aí, né, que vem surgindo, já está bem conhecido, mas muita gente não conhece, que é o protocolo Coimbra, que é um tratamento com megadose de vitamina D, que já é um tratamento que já tem um bom tempo aí com excelentes resultados, que modula essa imunidade, que recupera a questão da qualidade de vida, enfim, mas esse pilar aí terapêutico das questões de saúde mental, emocionais, é assim, vamos dizer, insubstituível, né? Ele tem um local aí, um espaço específico para ele que nenhuma outra terapia substitui. Então, esse cuidado mental é importante, o ajuste dessas questões de crenças, né? O que é que te sustentou nesses hábitos ruins, esses anos todos? Que recompensa você achou que teve, sei lá, não sei se é assim, né? Que agora você tem que desfazer essa forma de pensar e começar a perceber que aquilo tudo meio que te destruiu, não te ajudou, né? Foi uma zona de conforto, entre aspas, como o Bruno falou agora há pouco, que você entrou sem perceber muitas vezes, porque foi inconsciente, e aquilo acabou te levando a um nível assim de alto prejuízo muito grande. E agora, o que é que você tem que fazer? Então, reunir os caquinhos, buscar ajuda terapêutica multidisciplinar, assim como o Bruno falou, nutricionista, um médico, um terapeuta, que vá buscar aí ferramentas diferentes, né, Bruno? Porque não existe uma ferramenta só, são várias, e aí ele vai ver que melhor se encaixa para a sua situação, mas assim, é imprescindível que exista essa mudança desse contexto mental, porque senão você vai ficar indo e voltando, vai usar medicação, não vai seguir o plano alimentar, vai parar por N razões, que nem você sabe quais são as razões, o pior é isso, né? Então vai ficar nesse ciclo aí ruim e você não vai ter realmente uma qualidade de vida. Porque mesmo que seja um processo que não tem cura, mas tem controle, gente, tem remissão. E muita gente aí, pelo mundo afora, tem a sua doença autoimune e vive muito bem, obrigado, com a vida normal, entre aspas, né? Com seus devidos cuidados, claro, porque o processo precisa
de controle. E a saúde mental, ela está na base. De nada adianta o suplemento, de nada adianta a dieta, de nada adianta o medicamento. Se o controle emocional, né, que envolve tudo isso, ele não está acontecendo. Então, eu acho que você explicou super bem, Bruno, essa questão aí dessa questão inconsciente, né, subconsciente, conduzir tudo. E a pessoa tem que parar e olhar para isso, sim, o quanto antes. Porque, às vezes, é esse Exatamente. ponto aí, né, às vezes é esse ponto que ela está deixando falhar e não teve a melhora ideal, merecida, por conta justamente disso. Ela está olhando para tudo, mas está ignorando isso, né, Bruno? Perfeito, perfeito. E tem uma coisa que é muito participativa desse. Aliás, até fazendo uma observação sobre o aspecto de não ter cura, né? Isso se extrapola, inclusive, pessoal, também para a grande maioria dos transtornos psiquiátricos, porque, aliás, a base do processo de TCC, inclusive, evita muito essa utilização da ideia de ter uma cura, né? Eu evito muito falar isso com as pessoas que atendo, porque, na verdade, a gente trabalha no intuito de colocar aquela condição em remissão, como você falou. Isso serve também para os transtornos que estão, como eu falei anteriormente, nesse relacionamento bidirecional, né? A ansiedade pode precipitar, pode acelerar ou pode intensificar os sintomas de uma doença autoimune, assim como o estresse também. E isso também é importante dizer que o tratamento terapêutico da condição precisa dar condição de autonomia, porque quando você vai para a terapia, você tem uma queixa pontual ali, mas você aprende também de forma autônoma, pelo menos a forma que eu trato, é a forma que eu incentivo cada pessoa que eu trato, que ela desenvolva as habilidades ali cognitivas, os recursos emocionais que ela tem, para que ela, por si só, consiga gerenciar isso ao longo da vida, porque não existe cura. Não tem como a gente ali abrir a cabeça da pessoa e catar ali os neurônios da ansiedade, não existe isso. Então é como se a gente adormecesse por um instante, mas isso precisa ser um trabalho, como você falou, Mari, para a vida toda. Esse cuidado, essa atenção precisa ser voltada a vida toda. E uma coisa importante também, quando você falava, me chamou a atenção, e reforça um pouco do que eu falei no início da live sobre o aspecto contexto ambiental, né? É importante dizer, pessoal, que muitas vezes vocês precisam fazer mudanças internas em relação, sim, a pensamentos, a crenças, ter esse trato ali sobre um padrão mais funcional para vocês mesmos. Sim, isso é importante. Mas é importante também começar a avaliar o seu entorno, porque às vezes a gente vive em espaços com pessoas, com rotinas que estão o tempo todo puxando você para aquilo que é mais disfuncional que você pode apresentar. Não tem ser humano que consiga render a nível psicológico e ter bons padrões de pensamento, boas crenças, vivendo em um ambiente que só reforça o pior de você o tempo todo, que só tem aqueles tipos de brincadeiras depreciativas, né, que só falam mal o tempo todo do outro, ou que só causam estresse e ansiedade no outro o tempo todo. Não existe ser humano capaz de ser o super-herói que, mesmo nesse ambiente caótico, vai conseguir conseguir por si só lidar com tudo isso. Então, o seu entorno também vai impactar diretamente na sua qualidade e saúde de vida. Mudar, muitas vezes, é sobre aquilo que é interno, de fato, mas muitas vezes também é tomar decisões duras, que às vezes podem gerar impactos emocionais também, mas que vão lhe colocar em um ambiente favorável, que você possa desenvolver melhor aquilo que você precisa fazer. Isso é um ponto muito importante, porque eu percebo muito isso na clínica também. Alguns pacientes que estão dispostos a fazer os exercícios, as atividades, se empenham no processo, mas tem um entrave ali que está no seu entorno, não consegue render porque o entorno é o tempo todo passando uma informação contrária daquilo que ela está tentando mudar. É importante Exatamente. isso também. As pessoas tóxicas, né, Bruno? Os E ambientes tóxicos, perfeito, né? perfeito. E às vezes a pessoa acha mais fácil, a pessoa que tem a doença autoimune ou qualquer outra doença, que está se sentindo prejudicada, né? Ela acha mais Aham. fácil querer mudar a pessoa que está ali incomodando ela do que ela sair do ambiente. E muitas vezes é muito mais saudável, a longo prazo, você sair do ambiente.
Porque se você está vendo que a situação não tem jeito, e não é você que vai resolver, né? E na grande Exatamente. maioria dos casos a gente não consegue resolver, é melhor que você saia do ambiente. Então, às vezes é um emprego, às vezes é um ambiente Exatamente. familiar, é uma pessoa da família que é tóxica, né? Que tem Perfeito. comportamentos que você vê que você não se sente bem, e você está ali buscando uma mudança, uma melhora da sua qualidade de vida, da sua condição mental, um autocontrole, e aquela pessoa está ali e volta e meia ela está meio que atrapalhando, né, vamos dizer assim, um pouco esse processo, que apesar de ser um processo interno, que a gente não tem que colocar desculpas externas, mas como você falou bem, essas pessoas, esses ambientes, essas situações, às vezes não ajudam Com a você certeza. avançar. Com certeza. Exatamente. Puxam Muito, para muito baixo, bem. né? Puxam para baixo. Exatamente. Kátia até fez um comentário aqui. Acredito que a pessoa nem perceba que é ruim, porque já está Exatamente. habilitada, eu acho que é habituada, né, a viver daquela determinada forma. Exatamente, Kátia, foi aquilo que eu disse. Às vezes a gente vai no automático ali de uma vida que você fala, tá ruim, mas tá bom. Mas eu conheço. Essa é a Tá ideia. ruim, mas é o que eu conheço. Eu acho que só dá isso para mim. Eu acho que eu vim aqui para viver isso. E você vai adoecendo sem perceber. E assim, o adoecimento ele começa primeiro ali no mental. Como ele não tem um impacto doloroso no braço, na perna, que às vezes é o que chama a atenção da gente, mais é isso, né? Enquanto está no mental, você vai empurrando com a barriga. E é aí que está o problema. Porque quando aquilo vai para o físico, é porque todo o seu sistema ali já sofreu. E Exatamente. agora chegou, materializou, né? Materializou ali como Perfeito. doença. Mas o sofrimento que você já veio passando, sem perceber que estava passando, foi imenso. Então, Perfeito. isso é super importante, gente. A gente vai marcar, Bruno, um outro momento, se você quiser e Vamos, concordar, com certeza. para a gente Se deixar, eu puxar. fico horas aqui falando, né? Não tem Eu que. também, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Então, assim, a gente vai ter outro momento, gente. Se vocês que estão aqui assistindo quiserem, concordarem, coloquem aí que vocês querem, porque vai dar apoio para a gente. Para a gente puxar, talvez, um outro ponto, um outro aspecto que não deu tempo aqui a gente aprofundar, mas também chamando a atenção da importância da saúde mental. Cuidar da saúde mental não é frescura, não é modismo, né? Não é, estou meditando. Então, não, gente, é algo que você faz. Eu lembro até que eu gravei um story algumas semanas atrás, falando que a forma de meditar não tem regra, independe de religião. Você não precisa ter crença Perfeito. em Deus, em qual Deus. Eu acho que isso aí é muito rótulo. Mas no momento que você olha para dentro, você encontra Deus dentro de você. Você não precisa buscar fora, né? E esse encontro é tão importante, é tão determinante para as mudanças que você vai ter na sua vida depois disso, que se todo mundo soubesse, todo mundo buscaria. Então, Com esse olhar certeza. para dentro aí é algo muito íntimo, muito pessoal, independe de modismos e de, né? Então, quando a gente fala da saúde mental, de buscar ajuda nesse sentido, é no sentido mesmo de você se preservar ao máximo, porque tudo parte do emocional. Tudo quando chega no físico, ele já veio do emocional há muito tempo, e a gente não identificou isso lá atrás, foi deixando, e aí quando vê, de repente, é um diagnóstico clínico, é um câncer, é uma doença autoimune, ou seja, é uma materialização daquilo que a gente não resolveu lá atrás. Com Então, certeza. com certeza, a gente vai marcar outro momento, sim, para falar de novo Vamos. sobre isso, porque é importante as pessoas entenderem isso de verdade, né? Entenderem e praticarem. Então, assim, como a gente já está chegando, infelizmente, aí nos minutos finais, né? Eu queria, nesses últimos minutinhos, gostou, Ju? Ele é excelente mesmo, Ju, com certeza. Obrigado, tá? Obrigada, Maurício, Obrigado. também, todo mundo que comentou aqui. A gente vai ter um outro momento, que é, né? A gente vai marcar, sim, deixa eu passar umas semaninhas, aí a gente vai ter outro encontro com o Bruno para puxar um outro ponto relacionado a isso novamente. Tem, assim, Bruno, alguma... Não sei se é técnica, né? Não sei se é um termo simplista falar técnica, mas assim, teria alguma sugestão de tudo isso que a gente falou, né? Para que a pessoa já comece hoje de noite, antes de dormir, antes dela ir para a cama, né? Sei lá, alguma coisa simples, assim, para ela já ir começando a incorporar essa coisa do olhar para dentro, de conversar consigo mesmo, de cavar um pouquinho aí, né? Se essas questões que ela vem passando de saúde,
ou não, mas principalmente saúde, se isso não tem uma basezinha lá em alguma emoção mal resolvida, então você teria alguma sugestão aí para o pessoal fazer hoje? Temos sim, tem Vamos lá. sugestão. Antes, rapidamente, eu queria agradecer, tá, os comentários aqui. Muito obrigado, tá? Que bom que vocês gostaram. E o convite já está aceito, tá, Mari? Vamos sim ter mais espaços. Eu me esforço muito para. Eu também atuo como palestrante, né? Então, eu me esforço muito para educar e levar informação também, porque eu acho que, não sei exatamente em relação a todas as outras áreas da saúde, mas a saúde mental tem um estigma muito forte ainda, e quanto mais informação e educação a gente leva, mais predispostas as pessoas vão estar a tomar cuidados preventivos e evitar cenários tão disfuncionais como a gente tem vivido, com essas repercussões também fisiológicas, como você falou, essas patologias que são sentidas ali fisicamente. Tem algumas... Tati tá aí, obrigado, Tati. Tem eu vou passar duas técnicas para vocês, e sim, esses são exercícios chamados exercícios de autorregulação emocional, exercícios de controle de fisiologia, para aqueles momentos em que a gente se percebe mais estressado, estressada, ansiosos, tem tido algum tipo de comportamento ali mais agitado, ou já está tendo até sintomas fisiológicos de estresse e ansiedade, né? Existem aqueles tremores como espasmos ali, sudorese, que é o excesso de suor, as extremidades mais frias, taquicardia, existem diversos sintomas, né? E quando a gente aprende a lidar com esses sintomas fisiológicos, a gente aprende também a regular melhor as nossas emoções e o nosso corpo. E existem dois exercícios muito simples mesmo, que podem ser utilizados por praticamente todas as pessoas, não tem necessidade de objeto nem nada, e em qualquer contexto também. Que são os seguintes: dois exercícios de respiração primeiro. Por que a respiração? A respiração, quando a gente está ansioso, estressado, existe uma parte do nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático, que está ativada, pedindo reações enérgicas, rápidas, né? A gente está na famosa chamada reação de luta, fuga ou congelamento, se preparando ali para lidar com algum risco possível ali, interpretado como risco da nossa mente. E aí a respiração ajuda a disparar a parte contrária, digamos assim, que é o sistema nervoso parasimpático, que pede reações e comportamentos mais tranquilos, mais lentos, mais vagarosos. E a respiração ajuda muito a disparar essa outra parte do nosso sistema nervoso autônomo. Uma delas é a respiração diafragmática. Alguém conhece aí? Diz aí nos comentários. Existem diversas formas de fazer essa respiração diafragmática, mas a essência do exercício se concentra em, ao invés de você inspirar e jogar o ar nos pulmões, você vai direcionar esse ar lá para o abdômen, como se você estivesse enchendo a barriga de ar e depois murchando a sua barriga. Então você vai inspirar e vai encher a barriga de ar, segurar ali por alguns segundos e expirar pela boca, esvaziando a sua barriga. Esse exercício é um pouco desgastante, inclusive. Ele exige um pouco ali de energia, digamos assim, e vai te cansar um pouquinho. É propositalmente feito justamente para isso, para que você possa liberar ali um pouco daquela energia ali da ansiedade, tá? E um outro exercício de respiração é uma respiração um pouco mais relaxante. Essa daí, sobretudo para aquilo que você falou, Mari, antes de dormir, é muito legal de fazer, porque pode ajudar a imprimir ali um estado de relaxamento antes do sono, que é uma respiração chamada respiração 4-7-8. Respiração 4-7-8. Você vai agora concentrar o ar nos pulmões mesmo, tá? Inspirando pelo nariz em 4 segundos, vai segurar o ar nos pulmões por 7 segundos e expirar pela boca em 8 segundos. Se você tiver dificuldade com essas contagens, você pode reduzir, né, proporcionalmente os segundos, mas de uma forma que você tenha espaço para inspirar devagar, segurar um pouco ali o ar nos pulmões e depois soltar pela boca devagar também, controlando o ritmo desse processo.
Essas duas técnicas vão servir justamente para aquilo que eu falei anteriormente, né? Para relaxar mais o seu sistema nervoso, vai ajudar muito nisso, e você provavelmente vai se sentir um pouco mais confortável já naquele momento. Você vai repetir esses processos até que você, esse ciclo de respiração, né? Não é só para fazer uma vez, né? Você vai repetir, Uhum. repetir, Uhum. até que você se sinta mais confortável. E uma outra técnica que não é uma técnica de respiração, é uma técnica chamada exercício de grounding. Eu não sei, eu tinha uma paciente que é uma paciente adolescente, ela falou assim: ah, Bruno, esse nome não é muito legal, não. Eu acho que faz mais sentido exercício dos sentidos. E a partir daí eu comecei a chamar assim, mas o nome original da técnica é grounding, tá? O grounding vem do inglês, que significa aterramento, né? Como se você trouxesse a sua mente para o ambiente. Sabe quando a sua mente está muito agitada, pensamentos futuros, e se eu não conseguir pagar a conta amanhã? Será que eu vou chegar atrasado? Enfim, aquelas perguntas ansiosas lá no futuro. Você tem a oportunidade de quebrar esse padrão de pensamento e trazer a sua mente para o momento presente. É uma técnica de mindfulness, né? Você vai pensar, dar nome para 5 coisas que você enxerga no seu ambiente, qualquer coisa, 4 coisas que você possa tocar e sentir o tato daquilo, 3 coisas que você possa ouvir, e aí você pode produzir o som, pode colocar uma música, pode. é, eu faço essa brincadeira, mas é verdade, né? Se tiver alguém do seu lado, não faz a fofoca de prestar atenção na conversa, tá? É Uhum. só para ouvir o tom de voz da pessoa, por exemplo. Não precisa prestar atenção no teor da conversa, mas o tom de voz, está falando alto, baixo. Duas coisas que você possa sentir o cheiro, né? Então, algumas pessoas gostam, inclusive, de andar com aqueles óleos essenciais, Uhum. ou de um perfume que você pode sentir ali. E, por último, uma coisa que você possa sentir o sabor. Se não tiver o sabor, pode ser a temperatura da água, a textura, se tem gás, se Uhum. não tem. Isso é a essência, tá? A essência do exercício. Mas você pode, evidentemente, variar isso. Então, se você está almoçando, você tem muito mais estímulos para o seu paladar do que para a sua audição, por exemplo. Então, você pode ali aumentar, Sim. mudar para quantidade de cores, por exemplo. Você vai, né, mudando, mas a essência do exercício significa trazer a sua mente para o entorno. Isso ajuda a quebrar aquele padrão ali de pensamentos mais ansiosos. Isso ajuda muito, tá? É uma técnica muito eficaz e eu garanto que se vocês fizerem esse combinado aí, Sim. treinando em Sim. momentos não ansiosos, vocês vão ter resultado com isso. Já, assim, talvez imediatamente esses resultados possam surgir, claro, né? Existem questões que não dependem só desse cuidado, mas isso já vai dar uma ajudinha ali nesse processo, tá? O que é que vocês acharam? Me contem aí. Eu amei, Bruno. Assim, essa respiração diafragmática eu já faço e realmente ela ajuda muito em momentos críticos, assim, né? Da mente estar longe e de ansiedade e o pensamento rápido. Então, é uma das. As outras duas eu vou tentar. Hoje já, eu já vou tentar. Porque, às vezes, gente, a mente da gente, né? Como eu ouvi uma vez, eu achei super interessante a analogia, né? É como se fosse um cavalo bravo que você tá ali, que você precisa pegar a rédea e segurar. Com jeito, né? Mas com firmeza, com delicadeza, mas com firmeza e com constância. O tempo todo Perfeito. a gente tem que estar trazendo ela para cá, trazendo ela para cá, porque ela vai estar o tempo todo, amanhã, semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano. Ela está lá pensando o que é que vai acontecer, será que vai dar certo, será que não vai, né? Ou no passado, mas ela raramente está no presente. E esse estado de presente realmente é uma coisa que eu tenho aprendido, tenho buscado por conta própria, por questões pessoais, né? E realmente é uma coisa que acalma, porque você vê que você só tem o agora. E que quanto mais Exatamente. a gente está lá na frente ou lá atrás, mais a gente adoece. Porque esse descontrole emocional, como eu falei, né? Não é a doença em si, mas se isso for repetido, 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 vai virar doença física, né? Que é a manifestação final e é quando a gente sofre mais ali. Mas quanto mais a gente treina, como o Bruno falou, né? É um treinamento, é todo dia. Então eu peço a vocês, experimentem essas técnicas hoje antes de dormir. Quando fecharem aqui a live, já testa alguma delas ou as três, né, Beta? Beta hoje de manhã estava ansiosa, né, Beta? Tá vendo? Eu falei, vá pra live, que você vai gostar.
Então aí, Beto, você tem 3 técnicas que o Bruno passou para você, tá vendo? Então, Bruno, muito obrigada. Gratidão Eu mesmo que pela sua contribuição, agradeço. né? Eu fico super feliz, assim, em a gente perceber, né, a importância da multidisciplinaridade. Eu sempre acreditei, cada vez mais eu acredito. E é importante que a gente eduque realmente as pessoas, né? Acho que o nosso papel profissional não é só fazer o atendimento ali individualizado, mas para quanto mais pessoas a gente puder falar, melhor. E que isso se Com espalhe certeza. mesmo, né? Que isso seja difundido entre as pessoas. E é isso. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. A gente vai se ver novamente. Eu vou organizar aí um cronograma para Vamos. incluir outra live com você. Tá bom? A gente vai pensar em outro tema, não sei. Mas para bater nessa tecla novamente. Obrigada a todo mundo, Claro, gente, vamos que sim. ficou aqui até agora, né? Muita gente saiu, voltou, mas quem ficou até o finalzinho, brigadão, né? Por valorizar esse tema, esse assunto. Eu vou deixar a live, gente, no Instagram até amanhã de manhã, tá bom? Porque assim, para vocês assistirem. Mas depois eu vou tirar, vou jogar lá no YouTube. É importante que vocês também conheçam lá o canal do YouTube, por isso que eu vou colocar Boa. lá, né, de maneira permanente. Mas eu vou deixar a live aqui no Instagram até amanhã de manhã, tá bom? Para quem não assistiu, para quem chegou no meio, para quem saiu antes, vai ficar lá no Instagram até amanhã de manhã. Mas amanhã de manhã eu tiro, tá bom? Pra vocês irem lá pro YouTube. Olá, então, até de manhã, É, viu? exatamente. Bruno, brigadão, um beijo no coração, tá bom? Tudo de bom, sucesso e que você continue com o seu trabalho lindo de resgatar, né, as pessoas na base, que é o que todo mundo tem, que é o que todo mundo é, que é o emocional, e que você consiga cada vez mais manter o seu trabalho, né, de um trabalho tão bonito, tão essencial, tá bom? Eu que E aí, agradeço, tá, quando Mari? deixar a sua mensagem final para a gente poder encerrar. Claro, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, tá? Já antecipo esse aceite aí para um É, próximo diálogo desse com uma outra temática. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram aqui participando da live, tá? Fico muito feliz que as pessoas estejam engajadas e levem, né, esse conteúdo para outras pessoas que não tiveram acesso a isso. Reforço, né, a necessidade desses cuidados, então coloco aí meu Instagram, já tinha colocado antes, mas meu Instagram está aí à disposição, caso alguém tenha tido alguma dúvida, queira trazer algum tema, o direct, o espaço está aberto lá para vocês, tá? Fiquem à vontade, sigam lá. É uma rede social que eu trabalho também com conteúdos voltados à saúde mental, então de forma frequente ali eu estou fazendo publicações relacionadas a essa interação da saúde mental. E agradeço demais, tá? Muito obrigado, Mari, pelo espaço, pelo convite. Espero mesmo que tenha, de alguma forma, conseguido contribuir um pouquinho só aí na vida dessas com pessoas certeza. hoje. E espero que a gente tenha mais oportunidades e outros espaços para discutir Com esse tema, tá? certeza. Muito obrigado, pessoal, e uma excelente noite para vocês. Beijo, gente, para todo mundo. Beijo, Bruno, e até Tchau, mais. tchau. Beijo.